Oi, galera, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos entender quando usar o cálculo do interquartil e quando usar o desvio padrão e como que eles funcionam também, como que é a lógica de cada um. Hoje vai ser exemplos mais práticos e aí vocês vão conseguir adequar ao dia a dia de vocês. Então vamos lá. De forma bem simples, para vocês chegarem na conclusão de qual que vai ser usado, vocês vão tirar a média e a mediana, e caso ela dê parecida, vocês vão usar o desvio padrão. Caso a média dê diferente da mediana, vocês vão usar o interquartil. Por quê? Quando os dados são parecidos, a gente consegue dar uma maior previsão de como que está se comportando aquela base. E quando a gente tem outliers, que são dados extremos dentro daquele conjunto, usando o interquartil, a gente consegue mostrar a realidade, como a maioria está se comportando. No primeiro cenário, eu vou falar sobre o desvio padrão. Aqui eu quero saber qual é a confiabilidade total de um processo de entregas, quanto que eu posso prometer que eu vou fazer essa entrega. Então, quando vocês veem casos de, seu pedido vai chegar entre 5 minutos e 8 minutos, ou seu pedido vai chegar entre 10 dias a 12 dias. Então, use esse intervalo do desvio padrão para criar esse cálculo. Nesse caso aqui, eu tenho um conjunto de dados aqui que vai de 20 a 34, e eu tenho o valor da minha média e o valor da minha mediana, que ambos deram 27. O que quer dizer? Que eu tenho um conjunto de dados bastante simétrico. Então, o desvio padrão, tanto para cima como para baixo, ele se comporta de forma parecida. O desvio padrão aqui deu 4,2 e o interquartil deu 5. Se eu usasse o interquartil nesse caso, eu ia prometer para os meus clientes um tempo de entrega que eu vou entregar em menos tempo. Então, nesse caso, esses segundos aqui vão fazer a diferença, porque eu vou conseguir prometer, uma entrega mais rápida, que é a maioria que eu vou entregar. Então, no caso, dessa condição estatística, quando a mediana é igual à média, nós temos um intervalo com a distribuição simétrica e sem nenhum outlier significativo. E aí, tendo essa distribuição e usando o desvio padrão, a gente pode usar uma regra chamada regra empírica, que aí nós vamos entrar nela agora. Essa regra diz que se eu tenho uma mediana, que eu coloquei aqui já no nosso caso, que é o 27, no nosso conjunto que a gente já tem, é, e a fórmula dela é: o desvio padrão é usado com a mediana. Então eu uso a mediana menos o desvio padrão. E aí do ladinho aqui, a mediana menos duas vezes o desvio padrão. E aqui a mediana menos três vezes o desvio padrão. E o mesmo caso para o positivo. A mediana mais o desvio padrão, a mediana mais duas vezes o desvio padrão. Então, o cálculo nesse extremo é assim: 27 menos 3 vezes o desvio padrão, que é 4,2. Eu montei aqui para a gente ver como que se aplica no nosso conjunto e fica muito mais evidente como que é. Então, quando eu vejo essa regra diz que 68% dos meus dados vão estar entre esses extremos, que é 23 e 24 minutos. Então, vai dar aproximadamente isso. E aí, o, o, eu tenho quando eu aplico aqui, eu vejo exatamente isso. Então, eu tenho o 24 aqui, que ele está dentro desse conjunto, e chegando aqui a 31, 32, que está todo mundo dentro desse conjunto. Quando eu amplio a minha regra empírica, ele diz que 95% dos dados está entre 18 e 35, que é como se aplica aqui mesmo. Quando eu vejo 95% dos meus dados, eu posso entregar em 18 minutos até 34. E aqui, quando eu vejo 99% dos casos, pode ser
de 14 a 39 minutos. Então, uma empresa, ela pode, se ela quiser ser muito precisa e ela não passar por nenhum erro, ela pode dizer isso, que vai chegar em 14 até 39. Ele está abrangindo 99% dos casos. Mas se ela quiser passar por algum risco de, olha, a minha maior concentração está entre 24 e 30, então eu posso ser mais ousado, e aí vai testando também e vendo como que vão se comportando, quantas entregas estão dentro desse esperado e quantas estão fora, e vai regulando se eu vou usar uma confiabilidade de 68%, 95% ou 99%. Então, é assim que funciona. Quando a gente consegue o número do desvio padrão e a mediana, eu consigo expandir e saber como que se comporta a maior parte dos meus dados. Então, é assim que funciona a regra empírica e o uso do desvio padrão.